Você já se perguntou por quê, mesmo sendo fiel, parece que tudo está dando errado? Não estou falando de quem anda distante de Deus. Estou falando de você, que ora, que jejua, que tenta fazer tudo certo, que luta contra seus pecados, mesmo em silêncio, que levanta todo dia acreditando, mesmo cansado, e mesmo assim, as portas parecem fechadas, as respostas demoram, a alma grita por dentro e ninguém vê. Pior, parece que quanto mais você busca, mais lutas aparecem, doenças, traições, pessoas que viram as costas, falência, crises, decepções. E aí vem o sussurro da dúvida. Será que Deus me esqueceu? Será que isso tudo é castigo? Será que Ele ainda está comigo? É sobre isso que vamos falar hoje. Com profundidade, com verdade, sem promessas vazias, sem frases de efeito. Porque talvez o que você esteja vivendo agora não seja o fim, mas o início de algo maior. Sim, é possível que Deus esteja permitindo que tudo desmorone, não para te punir, mas para te reconstruir. Você já ouviu falar de um processo chamado quebrantamento? É quando Deus permite que o vaso se quebre, que as certezas caiam, que os apoios humanos sumam, que os sonhos antigos sejam suspensos, não porque Ele desistiu de você, mas porque Ele quer te formar em outro nível. Hoje você vai descobrir que o processo que te quebra é o mesmo que te levanta. A dor que você sente agora está gerando a estrutura do futuro que você ainda não vê. E se você suportar esse momento, se você não desistir no meio do caminho, você vai entender que esse vale tem um propósito. Então respira fundo, esquece o que está ao seu redor por um instante e vem comigo nessa jornada, porque você vai descobrir que Deus nunca perdeu o controle. É muito fácil olhar para alguém na Bíblia e pensar: ele foi escolhido, por isso tudo deu certo. Mas a verdade é que todos os escolhidos passaram por processos dolorosos antes de viver o plano de Deus. Davi foi ungido rei ainda jovem, mas ele não assumiu o trono no dia seguinte. Depois da unção, veio a perseguição. Ele foi caçado como um criminoso, se escondeu em cavernas, chorou, foi traído, rejeitado. José sonhou com o futuro, mas antes de governar o Egito, foi vendido pelos próprios irmãos, acusado injustamente, preso, esquecido. Moisés foi tirado das águas para salvar seu povo. Mas antes disso, passou 40 anos no deserto, longe de tudo. Deus estava desconstruindo o príncipe, para construir o libertador. E você? Você também está sendo preparado. Não é que Deus esteja distante, é que você entrou no mesmo processo que todos os grandes da Bíblia enfrentaram. O processo do quebrantamento, da desconstrução, do silêncio. É aí que Deus forma caráter. É aí que Ele ensina a obediência. É aí que Ele testa a fé. Talvez você esteja vivendo tudo isso agora, mas entenda, a presença da dor não significa a ausência de Deus. Pelo contrário, muitas vezes é nesse momento que Ele está mais perto. Jeremias 18 nos leva a uma imagem profunda. O oleiro e o barro. O vaso se quebrou na mão do oleiro, mas o oleiro não jogou fora. Ele refez o vaso conforme bem lhe pareceu. Deus faz a mesma coisa com a gente. Ele vê rachaduras que ninguém vê. Vícios, traumas, orgulho, dependências emocionais, crenças erradas. E então, Ele decide quebrar o vaso. Às vezes, Ele tira algo que você ama. Fecha uma porta que parecia ser o seu futuro. Permite que você perca para ganhar estrutura por dentro. Você está no torno, está girando, está sendo pressionado. Mas o oleiro não perdeu o controle. Ele sabe exatamente onde tocar. Ele sabe o tempo exato do fogo. Ele sabe quando parar e sabe quando levantar o novo. Você não está quebrado para ser descartado, você está sendo moldado para ser cheio. Uma das fases mais difíceis do processo é o silêncio de Deus. A sensação de orar e não ouvir nada, de jejuar e não sentir nada, de buscar e não ter resposta. Mas ouça com atenção. O silêncio de Deus não é rejeição, é treinamento. É nesse silêncio
que você aprende a confiar sem sentir. É nesse vazio que você desenvolve convicção. É aí que a fé verdadeira nasce. Jesus ficou em silêncio diante de Pilatos, porque quando o plano está se cumprindo, não é hora de explicar, é hora de suportar. Provérbios 3, 5, 6 diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoie no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Isso é fé, confiar quando não se vê, crer quando não se sente, permanecer quando tudo diz para fugir. O silêncio de Deus é a sala de aula da maturidade espiritual. Toda promessa passa por um teste. Toda unção exige um preço. Ninguém carrega glória sem passar por dor. Jesus teve que passar pela cruz antes de ressuscitar. Paulo teve que passar pelo naufrágio antes de fundar igrejas. Pedro teve que chorar amargamente antes de pregar para multidões. O caminho da glória passa por vale, lágrima, rejeição, escuridão. Mas tudo isso tem um fim. Romanos 8,18 diz: as aflições do tempo presente não se comparam com a glória que em nós há de ser revelada. Você está sendo provado hoje, para ser usado amanhã. A cruz precede a ressurreição. O deserto vem antes da terra prometida. A caverna vem antes da coroa. E você? Você está onde precisa estar, no meio do processo. Não fuja. Não questione tudo. Apenas permaneça. Talvez o que você esteja enfrentando hoje não é o fim de nada. É o recomeço do que Deus sempre quis fazer com você. A decepção que te quebrou foi a mesma que tirou você do lugar errado. A traição que doeu foi o empurrão para te conduzir ao propósito. A pergunta não é mais, por que isso aconteceu? A pergunta é, para que isso aconteceu? Para te curar, para te ensinar, para te libertar de pessoas, para te conduzir de volta a Deus. Você está voltando. Você está renascendo. Você está sendo restaurado por dentro. E isso é mais importante que qualquer vitória exterior. Se você chegou até aqui, é porque esse vídeo foi feito para você. Não, Deus não te abandonou. Não, Ele não esqueceu da promessa. Ele só está terminando de te preparar. Você não está atrasado. Você está escondido por um propósito. Você não foi reprovado. Você está em treinamento. O processo pode doer, mas a glória vai valer a pena. Declare isso em voz alta agora. Senhor, eu aceito o teu processo. Mesmo que doa, mesmo que demore, eu sou barro. Tu és o oleiro. Faz em mim o teu querer. E se isso falou com você, escreva nos comentários. Eu estou no processo, mas Deus ainda é o meu Deus. E nunca se esqueça, Deus quebra para refazer. E quando Ele refaz, Ele exalta. A tua dor não será em vão. A tua história ainda vai glorificar o nome dEle.